Boa noite, queridos irmãos. Nós somos do Ministério Cristão Fé e Vida. Meu nome é pastor Marcos Davi, ministério aqui. E hoje, nessa noite, eu quero compartilhar contigo uma palavra de Deus. E é muita alegria em meu coração poder estar junto contigo. E eu te peço alguns minutos da tua atenção para que juntos possamos ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas, aquilo que o Senhor quer ministrar para esse tempo, em nossas casas, em nosso meio familiar, e nesse tempo eu creio que é um tempo muito precioso da parte do Senhor. Por isso eu quero te pedir alguns minutos da tua atenção, assim como todos os cultos temos nos reunido com o propósito de trazer da palavra de Deus a existência de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar para que você venha estar abrindo a porta da tua casa, venha estar abrindo o teu coração, para que o Senhor ele possa estar falando contigo aí na tua casa, assim como Ele está desejar falando conosco aqui, neste momento, eu creio que o Senhor ele vai falar contigo, por isso eu quero te convidar para que venhamos estar juntos orando, venhamos estar juntos entregando a nossa adoração, o nosso louvor, venhamos estar juntos entregando as nossas vidas diante do Senhor, e crendo que o Senhor irá de fazer, assim como Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas, assim vamos continuar crendo e exercendo a nossa fé no Senhor. Amém, querido? Feche teus olhos e vamos orar ao Senhor, vamos entregar este momento na presença do Senhor. Amém, Senhor. É diante da Tua presença, Pai, que nos colocamos neste momento. Sabemos que este momento é tão importante, Senhor, da qual podemos contemplar este culto, contemplar da Tua palavra e do Teu ensino, Senhor, sobre as nossas vidas. Por isso queremos estar com o nosso coração voltado para Ti. Queremos estar com o nosso coração aberto para Ti, Senhor, para receber, Pai, uma porção daquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas para esse tempo, Senhor. Te damos liberdade, querido Espírito Santo, que Tu venha estar ministrando em nosso meio a Tua verdade e o Teu querer, Senhor. E que sejamos sensíveis, Senhor, ao Teu Espírito, sejamos sensíveis à Tua voz, Senhor. Que assim, quando ouvirmos a Tua voz, Senhor, nós venhamos ser obedientes, Senhor, em exercer, Senhor, aquilo que o Senhor está nos conduzindo, Senhor. Por isso, desde já, Senhor, venha ministrando o Teu querer, venha ministrando a Tua vontade sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. Que Tu sejas bem-vindo neste momento. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, querido. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus e eu quero compartilhar algo contigo, da qual nesses dias o Senhor tem ministrado meu coração. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. E eu creio que este momento dessa palavra é um momento oportuno, porque hoje temos a nossa ceia e vamos celebrar junto esse momento de nós partilhar do pão e beber do cálice da nova aliança. Por isso eu quero que você abra a tua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, aonde a palavra de Deus diz assim: ora, tudo isso, porém, de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por meio de nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos que vocês não recebam em vão a graça de Deus. E porque Ele disse, no tempo aceitável, escute você, e no dia da salvação eu sofri. Amém, querido? E com essa palavra eu quero trazer algo para nós nessa noite. Eu quero lembrar de algumas coisas da qual o Senhor ele tem nos prometido, e muitas vezes, por falta de um posicionamento nosso em não querer ansiar pelas coisas de Deus, nós temos deixado
as coisas de Deus, temos deixado as promessas de Deus de lado das nossas vidas e muitas vezes nós não temos vivido o que a palavra de Deus tem nos trazido e nos agregado. E um dos ministérios mais importantes que eu vejo aqui é o ministério da reconciliação, da qual o Senhor, Ele nos deixou através de Jesus, nós somos reconciliados e existe esse ministério sobre as nossas vidas para que, assim como Jesus, Ele trouxe a reconciliação no seu nome, nós, em Deus, nós temos um grande papel, da qual nós precisamos nos mover, nos movimentar na vontade do Senhor, para que essa palavra ela venha trazer a existência para mim e para a tua vida, e que isso não morra em nós, mas que isso se propague. Por isso que Jesus diz que ide por todo lugar para pregar o evangelho. E muitas vezes eu vejo que tem morrido em nós grandes coisas de Deus em nossas vidas, da qual nós não temos exercido por falta de quê? De um posicionamento. E eu quero dizer algo nessa noite para ti, querido, que nós precisamos nos reposicionar. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos reposicione na vontade do Senhor. Porque grandes coisas da qual nós poderíamos estar vivenciando de Deus, nós temos deixado de vivenciar por uma falta de posicionamento. Porque é tão interessante nós lermos a palavra onde diz assim, nós somos embaixadores de Cristo, e até antigamente tinha um louvor que dizia que somos embaixadores e tudo isso, ao longo do tempo, tem sido tão distante em nossas vidas, porque nós temos esquecido de muitas promessas e temos nos esquecido de que, portanto, se em nome de Cristo, em nome de Deus, nós poderíamos trazer também não só o amor, não só a misericórdia, mas a justiça de Deus para esse tempo. Mas por uma falta de posicionamento nosso, nós temos deixado de exercer o nosso papel tão fundamental como igreja. E eu tenho falado nesses dias, da qual o Senhor tem ministrado no meu coração, que a igreja ela não tem assumido o seu papel. E muitas vezes nós falamos, nós somos igreja, mas a igreja ela precisa assumir o seu papel, se posicionar naquilo que o Senhor tem predestinado para a igreja. E não é só estar num lugar e dizer que somos igreja, mas assumir o papel da igreja e preparar ela, porque não é nossa a igreja, mas a igreja da qual o Senhor virá buscar. A noiva não é nossa, mas é do Senhor, a qual o Senhor virá buscar. Mas nós temos um papel fundamental, que é de preparar essa noiva, de preparar ela, trazendo santificação, trazendo com que ela venha não ser impura, mas que ela venha ser pura, para que o Senhor possa um dia vir buscar ela. E eu estava vendo aqui quando Paulo está declarando que nós, aqueles que estão reconciliados com Cristo, são o que? São embaixadores. Nós somos o que? Representação da ideia de reconciliação em nome de Cristo. Então, por que nós temos deixado muitas vezes de ser isso? Porque nós não temos nos posicionado. Porque, como diz aqui, o embaixador, e eu até anotei, que o embaixador é o maior representante do seu país no estrangeiro. Ninguém acima do embaixador é tão responsável por trazer à existência aquilo que o seu país tem como prática, como cultura. E assim nós somos também levados ou chamados para sermos embaixadores em nome de Cristo. Isso é, que nós precisamos o quê? Estarmos preparados para o quê? Para representar a nossa causa, que é Cristo. E muitas vezes, com falta de posicionamento, nós temos deixado de representar a causa da qual nós fomos reconciliados. Por isso, eu quero que nessa noite você entenda e compreenda o que é que o Senhor tem predestinado para as nossas vidas, qual é a ideia de Cristo. Mas para mim saber tudo isso, eu preciso reconhecer a Cristo em minha vida todos os dias e olhar para Ele como a única direção que eu tenho para a minha vida, e isso seja aquilo que me sustenta, isso seja aquilo que me leva. Mas isso tem uma grande responsabilidade para ser um embaixador, porque precisa conhecer o cargo que atua. E eu estava lendo, estudando um pouco que o embaixador ele é imune
nada, ou de repente ele pode ir em qualquer lugar, qualquer país, representando a sua nação, e ele é imune, não pode acontecer nada contra a sua vida, porque ele está imune contra qualquer coisa, porque há um posicionamento e há uma palavra sobre a vida dele, da qual protege e guarda ele. Assim nós somos. Quando nós somos chamados para ser representantes de Cristo na terra, há algo da qual nós temos que trazer na existência em nossas vidas, e entender que o que carregamos é maior que nós. As práticas, elas precisam ser exercidas todos os dias nas nossas vidas, a entender que eu não estou zelando pela minha vida, mas eu estou zelando pelo aquilo que é maior que eu. Aquilo que já veio antes de mim, mas que hoje eu faço parte. E nós precisamos, querido, levar tão sério as coisas de Deus, porque eu vejo que tem chegado esse tempo da qual estamos vivendo, e há muitas pessoas que estão, pela circunstância, pela epidemia, estão apavoradas pela situação econômica, as pessoas estão desesperadas, procurando algo para se agarrar, algo para se firmar. E se eu e você não tiver algo sólido, algo verdadeiro sobre a vida delas, elas vão até estar conosco em alguns momentos, mas elas vão deixar de estar conosco, porque eu entendo que tem coisas de Deus, se não for solidário em nossas vidas, é passageiro, mas tem coisas que elas vão durar para sempre. E eu anseio por isso. Sabe que a gente carrega algo tão sólido, para qual não só traga algo para a minha vida, mas para que contagie outras pessoas. E assim eu vejo que esse é o papel fundamental da igreja. Não viver igreja, de repente, momentos fechados, mas como também eclésia, sair para fora, chamados para fora, nós precisamos exercer isso. Sabe, não se contentar só com aquilo que Deus ele tem feito e manifestado só no nosso meio, como igreja, como congregação. Mas nós precisamos nos posicionar para que Cristo seja revelado, para que Cristo seja representado, para que, sim, sejamos embaixadores de Cristo, da reconciliação. Sabe, eu olho por um momento de ceia e isso começa a apertar meu coração. Porque entender o que realmente a ceia, ela nos representa e ela nos traz, eu começo a dizer, eu não sou merecedor, mas o Senhor faz com que eu possa fazer parte disso. Sabe, nós temos que parar de ter uma mente cauterizada, fechada, nós precisamos ter uma mente aberta e como eu também anotei aqui que nós precisamos olhar para as coisas do alto, a gente não pode estar tão focado nas coisas da qual nos cercam, mas a gente precisa voltar os nossos olhos, os nossos ouvidos para as coisas dos altos, para que isso também seja manifesto de Deus na terra. Por falta de posicionamento, uma falta de posicionamento, grandes coisas de Deus têm deixado de acontecer, e isso é culpa de quem? É culpa nossa, é culpa da igreja, porque quem que está representando a Cristo na terra é a igreja, não é sei lá, o político, ou isso, ou aquilo, ou a situação econômica, não. Nós somos chamados para ser representação de Cristo na terra, porque Jesus ele virá buscar a noiva, virá buscar a igreja, mas para isso nós precisamos estar preparados, para isso nós precisamos estar posicionados. Ele não vai vir buscar qualquer igreja, não vai vir buscar qualquer noiva, mas ele vai vir buscar aquela que esteja preparada para ele, aquela que esteja moldada para ele. Então eu quero te dizer, querido, que não venhamos nos conformar. Em Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente transformada, da qual a própria palavra ela nos conduz em Cristo a ter essa mente. Nós não podemos achar aqui que tudo o que estamos vivendo é só mais uma situação, mas nós temos que ter um posicionamento, entendendo o que o Senhor está requerendo para esse tempo. Mas o fato é que eu e você temos deixado de ser sensíveis ao Espírito. Nós temos sido levados, e como o pastor Miguel tem falado, e como nós temos trazido isso como prática na nossa igreja, em
buscar a ler as Escrituras, buscar compreender o que o Senhor tem nos deixado como Escritura. Para quê? Para que a gente não seja levado, para que a gente não seja enganado por falsas doutrinas ou por falsas pregações, mas para que a gente entenda e venha discernir o que o Senhor está falando, ou se isso é de Deus ou se não é de Deus. Só que uma coisa a gente acumula muitas coisas, a gente pega algo daqui, pega algo do que as pessoas estão falando e traz isso para a nossa existência. E aí a gente passa por situações, a gente vive coisas em nossas vidas porque achamos que isso são coisas de Deus, mas a gente tem que discernir, na qual aqui diz que não viemos nos conformar, mas que haja uma transformação, uma renovação no nosso entendimento, para que isso traga a existência na palavra de Deus, da qual nós sim viemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas isso está onde? Está no Senhor, não está fora do Senhor. Está no Senhor. Tudo isso, todas as maravilhas, as promessas de Deus, ela está no Senhor. Mas o problema é que nós pegamos coisas daqui, dali, a gente mistura e a gente faz um bolo e a gente acha que isso é as coisas de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Ou, de repente, eu posso olhar para a minha situação, mas eu estou bem, eu tenho meu trabalho, eu tenho saúde, eu tenho minha casa, e achar que isso é as coisas de Deus. Querido, eu quero dizer algo para ti. Nem tudo que está dando certo é coisa de Deus. Porque tem momentos da qual, até eu mencionei nesses dias, que a palavra de Deus ela precisa gerar um confronto em nossas vidas. Para quê? Para que haja uma confissão da nossa parte em dizer, Senhor, eu necessito de Ti, e a Tua palavra ela veio sobre a minha vida e ela me trouxe que eu estou errado. Nós precisamos, ainda mais hoje, que é momento de ceia, olhar para nós, querido, olhar para nós e dizer, eu tenho levado uma vida, não no Senhor, mas eu tenho levado uma vida na igreja, ou de repente eu tenho levado uma vida induzida por pessoas, e isso nos traz um triste sentimento, que é isso que a religião faz. A religião ela nos leva a um ciclo da qual nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos nesse ciclo, nós vivenciamos esse ciclo e achamos que estamos agradando alguém, estamos fazendo algo muitas vezes para agradar as pessoas e muito pelo contrário, nós estamos distante de Deus, cada vez mais distante da presença do Senhor e deixamos de ser a representação de Cristo, da qual nós somos chamados para ser. E isso não está sobre um cargo pastoral, isso não está sobre ser evangelista, isso não está sobre ser ministro de louvor, mas isso está sobre eu e você, em ter um posicionamento e dizer assim, Senhor, até aqui eu tenho errado, eu tenho falhado, mas a partir de hoje eu preciso me reconciliar contigo, assim como a Tua palavra ela me traz um ministério de reconciliação. Eu preciso levar essa verdade para as outras pessoas, Senhor, porque eu não quero que isso só fique em mim, mas que outras pessoas sejam alcançadas. Esse deve ser o nosso anseio, querido. Em não guardar, mas expressar Cristo. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar do amor de Deus. E eu me lembro que nesses dias eu pedi num culto, quantos aqui durante essa semana falaram do amor de Deus para alguém? Ou quantos oraram por alguém? E é triste porque muitas vezes nós estamos tão focados nas nossas dificuldades, nas nossas preocupações e deixamos de orar pelo nosso irmão, deixamos de amar o nosso próximo, deixamos de nos compadecer uns pelos outros, deixamos de exercer a nossa justiça, da qual nós também fomos chamados. Não é caridade, mas sim é um posicionamento de justiça e nós sermos justos com aquilo que é do Senhor e trazer essa verdade como existência para que isso não fique só num ciclo, mas isso gere em outras pessoas a vontade de Deus. E algo que eu anotei aqui, que o embaixador ele não é uma pessoa comum. Ele não é uma pessoa comum. Por quê? Porque ele zela pelaquilo que é verdade, pelaquilo que é real, e ele traz como existência para a vida dele, e se for preciso ele morre com aquela verdade. E hoje, incrível que pareça, nós negamos a nossa fé. Nós não conseguimos permanecer no que pregamos ou no que falamos, mas às vezes as circunstâncias elas vêm e nós já desacreditamos nas promessas, desacreditamos naquilo que carregamos. E pessoas comuns têm prioridades comuns, enquanto todos os outros estão preocupados com sua vida, com suas coisas, os embaixadores eles estão preocupados com um só assunto, que é representar o seu país, que é representar a sua verdade. Isso não quer dizer que por eu ser embaixador ou por eu carregar uma mensagem de Deus, que eu não venha viver
as minhas coisas, que eu não venha viver a minha preocupação, mas que a minha prioridade continua sendo a do Senhor. É isso, querido. Nós precisamos ter uma prioridade em nossas vidas, e a maior prioridade que o meu coração anseia, às vezes não é fácil, é Cristo em minha vida. É lutar todos os dias, sabe? É lutar todos os dias no meio das dificuldades, no meio das tristezas, no meio das angústias, no meio do medo, mas é continuar olhando para o Senhor, para que esse ministério de reconciliação, para que essa verdade seja uma verdade em minha vida, e isso não morra em mim, porque eu tenho uma para mim, que eu não quero morrer e de repente não ter ganhado uma pessoa para Jesus, sabe? Não morrer morrer em mim a promessa de Deus, mas eu quero deixar para minha geração, para minha descendência, aquilo que o Senhor ele colocou e que inseriu dentro de mim, sabe? E uma coisa eu tenho pensado nesses dias: e se eu morresse hoje, o que eu vou deixar, sabe? O que eu tenho feito? Se eu morresse hoje, o que eu tenho feito até aqui da minha vida? Será que eu tenho trazido a existência de Deus para outras pessoas? Será que eu tenho trazido a verdade de Cristo para outras pessoas? Será que eu tenho anunciado? Será que eu tenho sido um bom representante de Cristo na nação ou no país onde eu estou? Ou de repente na cidade, ou de repente no bairro onde eu moro, na rua onde eu moro, no lugar onde eu trabalho? Será que eu tenho sido alguém que tem representado a Cristo? Ou será que, de repente, as pessoas nem sabem que eu sou cristão? Ou as pessoas nem imaginam que eu venha ser um pastor, ou que eu venha ser alguém, ou que eu exerço algum cargo na igreja, ou que eu nem exerço, não preciso exercer. Mas nós precisamos assumir o nosso papel diante de Cristo, querido. Nós precisamos tomar um posicionamento para esse tempo, porque se nós não estivermos posicionados, grandes coisas estão acontecendo e nós não queremos ver por medo. Grandes sinais de Deus estão acontecendo nas nações e muitas vezes a gente nem quer ligar as notícias, a gente nem quer estar a par por isso, porque isso gera um medo. Por quê? Porque nós não estamos preparados. E nós nunca vamos estar preparados. Nós nunca vamos estar preparados, mas que venhamos viver numa constância de preparação no Senhor. Que venhamos viver com a nossa vida voltada ao Senhor todos os dias. Dias bons e dias maus, porque o Senhor continua sendo o mesmo. O fato é que, às vezes, a circunstância na qual vivemos nos tira o foco. Às vezes, a forma que estamos vivendo, ela gera algo em nós, da qual nos desanima, nos entristece. Mas ainda existe uma esperança, e essa é a esperança que é Cristo. Por isso eu quero dizer para mim e para ti, tudo isso, da qual a palavra nos traz como existência, nós não podemos renunciar. Mas nós precisamos vivenciar tudo isso. Nós precisamos nos posicionar, porque, entenda você, antes mesmo de nós conhecermos a Ele, antes mesmo de nós estarmos com Ele, Ele sempre esteve, Ele sempre preparou tudo isso para nós. Então que eu e você venhamos nos posicionar e venhamos vivenciar a este ministério de reconciliação da qual foi nos dado por meio de Cristo. E que venhamos sim nos posicionar como, possa ser, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. E se for preciso, há um posicionamento de exortação que a gente venha exortar, que a gente venha nos posicionar, que a gente não venha olhar para as coisas erradas e achar, mas é com eles, não, que a gente venha se posicionar com o quê? Com a verdade de Deus. Mas para que isso seja uma verdade em nós precisamos praticar o que temos lido, o que o Senhor tem construído através da sua palavra, através do ensino, através do que temos caminhado. E o importante é, no que nós temos caminhado? Para que direção estamos indo? Porque se hoje você viesse morrer, o que você vai deixar? Se eu viesse morrer hoje, o que eu vou deixar? Sabe, que a gente venha entender que o tempo que estamos vivendo é um tempo propício e que não venhamos desperdiçar ou tornar a graça de Deus em vão, porque o Senhor Ele fez por um propósito maior. Amém, querido? Eu quero agradecer este momento pela tua atenção e que essas palavras você possa guardar no teu coração, sabe? Que haja um posicionamento teu diante de tudo que a gente tem trazido como ensino, como ministério. E se existe algo da qual você tem dificuldade de compreender, sabe, eu quero me colocar à disposição
sabe? Vem nos procure que de alguma forma a gente quer poder trazer sobre a tua vida uma direção, mas que juntos vamos estar orando, vamos estar buscando no Senhor. Sabe, fora do Senhor não adianta, não vai dar certo. Mas é que viemos estar buscando no Senhor a compreensão dEle para as nossas vidas. E que viemos ser sensíveis ao Espírito do Senhor. Que viemos ser sensíveis ao que o Senhor está nos levando, para onde o Senhor está nos levando. Mas para isso nós precisamos estar no Senhor. Amém, querido? Eu quero desejar agradecer, como eu falei. E eu quero orar por ti. Vamos estar orando. Vamos estar entregando a nossa casa, a nossa família e nosso lar. Que vamos estar zelando pelos nossos familiares. Que vamos estar zelando pela nossa família. Sabe, que vamos guardar a nossa casa no Senhor. Sabe, que vamos guardar a nossa família no Senhor. Que vamos guardar tudo que temos, tudo que somos nele. Porque tudo provém dele. Amém, querido? Feche teus olhos aí. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Te agradecemos, Senhor. Porque Tu és real, Tu és verdadeiro, Senhor. E Tu nos pressiona, Senhor. Tu nos pressiona de uma forma sobrenatural. De uma forma, Deus, que nós não conseguiríamos sentir, Senhor, mas a Tua graça ela tem se sobressaído nesse tempo em nossas vidas, Senhor. Por isso nós queremos Te agradecer pela oportunidade, Senhor, da qual o Senhor nos concede, Deus, de podermos ainda, Senhor, ter um acesso aberto para buscar a Tua palavra, um acesso aberto para poder Te buscar, Senhor. E nós não queremos desperdiçar esse tempo. Nós não queremos jogar fora, Senhor, tudo que o Senhor tem nos dado. Mas, Senhor, eu quero te pedir nessa noite, Deus, que o Senhor nos reposicione. Reposicione a viver a Tua vontade e cumprir com o papel da qual o Senhor tem nos chamado para cumprir, Senhor. Que nós não venhamos desperdiçar tempo, que nós não venhamos desperdiçar, Senhor, esse tempo tão precioso que eu vejo que é um tempo oportuno do qual o Senhor nos concede. Mas que haja um posicionamento nosso, Senhor, para viver, Senhor, e concluir todos os dias a Tua vontade em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Amém, querido. Lembrando, querido, que você que é dizimista, você que é ofertante, não deixe de fazer a sua parte. Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar, não deixe de nos ajudar a poder ajudar outras pessoas. Mas que juntos venhamos cumprir com o que fomos chamados para cumprir. Ser igreja. Onde nós estamos, não só aqui nesse lugar, mas na tua casa, ser igreja, sair para fora e exercer a vontade do Senhor. Amém? E nesse momento nós vamos pegar os nossos itens para nós fazer a nossa ceia e juntos vamos celebrar e vamos partilhar do pão e do cálice da nova aliança. Este é o ministério da reconciliação. Este é o momento em que o Senhor deixou para que, de fato, fizéssemos tudo aquilo que Ele deixou para cada homem desde a criação. Como o pastor Marcos Davi estava falando, essa é a forma que o Senhor deixou para que fôssemos embaixadores. Dividir o pão. O pão que a cada dia muitos de nós corremos de um lado para o outro tentando ter o pão. Mas o mais importante, além de ter o pão, é nós podermos partilhar uns com os outros. Eu gostaria que você pegasse o pão nesse momento e junto com a tua casa, com a tua família, você pudesse orar junto comigo e nós repartirmos o pão. É incrível que o último momento de Jesus não foi com apenas Pedro, João, com um discípulo, mas foi com todos os discípulos, ensinando, querido, que essa reconciliação não é para alguns, mas é para todos. Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pelo pão, que representa o teu corpo, que foi partido por cada um de nós. E ao repartirmos o pão com o nosso irmão, com o nosso familiar, nós possamos entender que é tu que está em nós. E neste sentido, Senhor, a tua palavra ela se cumpre, que a tua graça esteja sempre sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode comer do pão. O selo maior
dessa reconciliação é o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Esse é o momento, querido, de nós orarmos pelo sangue de Jesus, para que Ele nos cubra nesse tempo de doenças, nesse tempo de dificuldades, que haja cura. Profetize cura. Pai, nós queremos agradecer pelo Teu sangue que é derramado sobre nós a cada dia, porque a Tua palavra diz que todas as vezes que lembrarmos de Ti, a cruz terá um efeito verdadeiro sobre nós. E o Teu sangue é o sangue da aliança, a aliança nova, que nos faz cada dia mais unidos no Teu amor, nos tornando, além de pessoas, seres individuais. Tu nos traz, Senhor, a intenção, a ideia de igreja. Igreja, Senhor, que se faz noiva que será Tua ajudadora na reconstrução de todas as coisas. Que o Teu nome faça diferença por através do Teu sangue, em nome de Jesus. Você pode tomar do cálice, querido. E de uma forma especial, nós queremos dizer que o Senhor tem tocado o nosso coração. E nós queremos juntos, a cada dia, poder aprender mais dEle. Que essa noite seja algo especial para você e sua casa. Que esse dia seja um dia marcante de você renovar suas alianças com o Senhor, compreendendo que é Ele por nós. Queridos, importante você estar conosco durante a semana. Nós temos o nosso devocional pela manhã. Na quarta-feira temos o nosso culto, provavelmente ao vivo, senão nós teremos um culto gravado. Na sexta-feira, queridos, aqui em Santo Ângelo temos a nossa oração. Nós vamos mandar o horário para você, porque há algumas restrições em relação ao município. E nunca esquecendo, querido, Deus é conosco. Que a graça dele faça diferença e que o amor dele nos reconcilie cada vez mais, além de estar reconciliados com ele, uns com os outros. Em nome de Jesus. Que o Pai te guarde, que faça diferença na tua vida essa semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.